Olá, você! Estamos aqui mais uma vez iniciando o programa de Coração para Coração, onde o objetivo desse programa é levar fé e esperança para a sua casa. Eu aqui, Josi Oliveira, Marisa Soares e Célia Arnese, estamos aqui nesse momento, porque nós não sabemos qual é o momento que você vai ver esse vídeo. Estamos aqui para falar hoje sobre a oração pelos filhos, a importância de orar pelos filhos. Nós vamos trazer dicas, nós vamos compartilhar aqui experiências com você. Então, mergulha aqui conosco nessa conversa, pega o teu café, a tua água e fica aí anotando tudo, porque tem muita coisa boa para vir por aqui. E como eu sempre faço, eu quero ler Efésios 3, 14 e 15, que diz: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma nome da família, tanto no céu como sobre a terra. Então, e esse verso eu escolhi para dizer que, por causa da causa família, né? Nós nos ajoelhamos, nós colocamos diante do Senhor em oração para clamar ao Senhor, o favor do Senhor sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. E essa oração era Paulo escrevendo ali onde ele não podia, quando ele não podia se encontrar com os discípulos dele, né, com a igreja, ele mandava cartas. E ele escreveu essa carta aqui de Efésios, e ele dá essa dica para nós, e olha a importância disso, por causa da causa família, né? Nós tomamos o nome do Senhor fazendo isso, tanto no céu como na terra. Então, queridos, que você possa começar já a ser ministrado, a ser tocado pelo Senhor nessa hora, ser inspirado em oração. Tem uma frase que diz, né? Uma mãe de joelho, um filho de pé, né? E eu estou falando aqui de mãe, mas claro que a gente está falando de filhos em geral. O pai e a mãe têm a sua responsabilidade para orar, e geralmente a mãe, ela tem ali o tempo maior, talvez, ela acerta a agenda dela de uma outra forma, ela tem um comprometimento bem diferente do pai e compromissos diferentes também, mas as mães, elas têm esse poder, elas têm essa disponibilidade. Por isso que eu convidei aqui duas mães que fazem isso, que oram e que são fiéis no seu comprometimento. E hoje, nessa tarde aqui, eu quero deixar elas falarem um oi aqui, antes da gente entrar na conversa, e eu tenho certeza que muita coisa boa vai sair aqui para você. Nós aprendemos umas com as outras e nós compartilhamos com você, porque é do coração de Deus para o nosso coração e para o seu coração. Então, mergulha aqui conosco. Vamos lá. Isso mesmo. Boa tarde, gente. Estamos aí de novo. Vamos aí ouvir a nossa querida amiga Célia. Como é que você está, Célia? Oi, gente, como vão vocês? Marisa, Josi, prazer estar aqui com vocês. E um prazer falar disso, um tema tão maravilhoso, né? Que é um privilégio, é um presente. Não é uma obrigação, né? É um presente poder orar, poder ter a quem recorrer, né? É verdade. Ter com quem falar sobre o que tem de mais precioso na vida de uma mãe, que são os filhos, né? Verdade, é o que a gente tem de mais precioso. E é bom, eu já tive muitas experiências orando pelos meus filhos, claro, e é como a Josi falou, o pai deve orar, né? Tem avós vós e vós que se levantam para orar, né? Que muitas vezes até fazem o papel de um pai e uma mãe que não estão conseguindo entender a importância e fazem esse papel, um tio, uma tia, né? Então, nós estamos falando de mães, mas você que não é mãe está ouvindo, você que não é pai, mas entendeu essa importância e pegou esse propósito de orar pelos filhos, ou sobrinhos, ou netos, vamos em frente, né? Isso aí. Precisamos estar orando. Muito bem. Então, vamos aqui iniciar. Célia, começa falando para a gente, para as mães e para os pais que estão nos ouvindo, ou para as avós, tias, né? Para as mulheres ou homens que estão nos ouvindo nesse momento, qual a importância, na sua opinião, de mãe, de discípula do Senhor, servidora, pastora, líder, né? Qual a importância da família orar pelos filhos? Então, os filhos, eles não têm uma proteção natural, né? Eles têm a proteção de Deus, mas em muitos assuntos e durante muitos anos da vida deles, eles não sabem se proteger sozinhos, né? E algumas famílias ensinam os filhos a orarem desde pequenininho, desde cedos, outras não, né? E ou, às vezes a gente ensina, mas chega na fase da adolescência, eles não querem saber do que os pais ensinaram, né? Não estão dando importância para isso.
Mas a oração, na minha maneira de ver, a oração de uma mãe, ela nunca vai deixar de ser ouvida pelo Senhor. Verdade. Sempre, sempre. Deus dá muito valor para a oração de uma mãe, né? De alguém que se coloca para orar por um filho. Né? E pode passar o tempo, podem vir as tempestades, pode acontecer o que for, a oração está sendo ouvida, e eu creio que no momento que a gente começa a orar, Deus já começa a procurar uma maneira de agir. Né? Lembrando que Deus, ele não pega nenhum dos nossos filhos que nem um fantoche ou marionete, faz assim, 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 não. Ele vai esperar um momento para agir, uma oportunidade, ele vai cercar aquela pessoa de todas as maneiras, né? Qualquer pequena oportunidade ele entra e ele começa a mostrar o amor dele, e ele começa a fazer uma transformação quando o caso é de uma transformação que precisa ser feita. Sim. Então, só que se a gente não estivesse colocando nesse papel, fazendo esse papel de orar, né, e de pedir que o Senhor movimente o céu, porque Deus é super respeitador e ele vai ficar aqui, tá bom? O que você quer? Quantas vezes Jesus perguntou o que você quer que eu te faça? E ele estava vendo que a pessoa era cega. Verdade. Ele estava vendo que a pessoa não andava, e ele tinha aquele respeito profundo de falar o que é que você quer, né? Porque muitas vezes o que a gente quer não é o que os outros estão vendo, né? Então ele tem esse cuidado de perguntar para a gente o que você quer, e Deus, eu creio que ele fica lá do trono dele esperando a gente falar, né? Esperando o momento do dia que a gente vai parar e orar. Lógico, né? Que não é de uma maneira religiosa, assim, que a gente pode ter um momento para orar, e a gente deve orar o dia inteiro. Né? A gente às vezes acorda para ir no banheiro de madrugada e lembrar assim, abençoa esse, abençoa esse, né? É verdade. É a vida do intercessor. Né? Porque, e dependendo também de todas as fases que eles estão, né? Tem um tipo de oração que a gente sente mais preocupação com uma coisa ou com a outra. É verdade. Mas, e eu tenho visto assim, muitos pais orando, muitas mães orando para filhos já adultos e casados. Sim. Né? E tenho visto uma resposta de oração, tem testemunhos maravilhosos, né? De casamentos de filhos já casados, sendo reatados, filhos já adultos que tinham perdido o relacionamento com Deus, voltando ao relacionamento com Deus. Sim. Então, esse é o nosso papel, essa é a grande importância do nosso chamado de oração como mães, né? No caso, como pais, ou quem seja que se levantou e entendeu esse chamado. Sim, é verdade. E é interessante, né, Célia, porque a gente aprende a ser um intercessor, mesmo que a gente não tenha aquele chamado de intercessão, né? Porque tem o específico, né? Aquele chamado específico, mas eu acho que todo pai ou mãe, ele passa a ser um intercessor para os seus filhos, né? Se você não estiver fazendo isso, você já vai ser cobrado. Deixa eu trazer um pezinho aqui para você, porque, infelizmente, né? Nós vamos prestar contas com o Senhor, né? E um dos princípios ensina a criança nos caminhos que ela deve andar, né? Então, a gente até gravou um vídeo com a Luciane sobre isso, falando como você deve falar também do Senhor para os seus filhos. E a mesma forma é você criar esse ambiente de oração, dizendo para eles ter certeza que você está falando para ele, né? Ele sabe que você está orando. É tão interessante que eu ouvi 2 testemunhos bem interessantes. Uma cliente minha falou assim, a filha dela passando, não quer saber de nada do Senhor, mas aí pediu, estava com um parente doente e pediu a mãe para estar orando. Aí, infelizmente, foi o momento do Senhor levar essa pessoa, e o Senhor levou a pessoa, e ela, conversando com uma amiga, ela disse assim, eu até pedi minha mãe para orar, mas mesmo assim não adiantou. E aí ela achou interessante aquele comentário, mas às vezes as crianças, mesmo que elas não estejam nos caminhos do Senhor, elas estão crendo que você está fazendo a parte, né? Que você está ali para poder dar esse suporte. Isso. Sim, com certeza. Né? Você conhece meu filho mais velho, né, Josi, o Bruno? Conhece bem, né? Você chegou a trabalhar com o Bruno, né? Sim, a gente trabalhou na mesma empresa. O Bruno hoje tem 24 anos, já é um adulto, né? Mas várias vezes acontece dele estar por aqui e eu falar, peraí que eu já venho, que eu vou, porque eu oro todos os dias num grupo de oração pelos filhos. Então, peraí que agora eu estou na hora de orar, vou orar, né? E ele sempre brinca, mãe, você vai orar por todo mundo, você tem que orar por mim, né? Ele brinca, porque eu sei que eles valorizam, como você está falando, demais. Sim. Né? Eu sei que quando ele está num outro momento que não é esse de brincadeira, ele e os outros falam de uma maneira muito séria.
o quanto é importante para eles saberem que a gente está orando. Né? Que a gente tem esse cuidado, essa cobertura de oração pela vida deles. Eles ficam sem graça, mãe, não vai ficar falando de mim, né? Essas coisas, mas amam, na verdade amam. Sim, né? Verdade. E traz uma segurança, né? Traz uma segurança. Eu não sei vocês, eu tenho os meus pais que sempre foram pai e mãe de oração, né? E que levaram a gente a ter muitas experiências de oração também. Então, traz uma segurança, né? Falando da minha experiência, né? Traz muita segurança. Você saber que você tem alguém que está lá, né? Meus pais agora já têm quase 80 anos, mas eu sei, e eles falam várias vezes, que eles oram diariamente por todos os filhos, por todos os netos, agora tem um bisneto, né? E isso traz para a família inteira uma segurança, uma coisa gostosa. É verdade. Né? De que tem alguém que está intercedendo por mim. A minha avó paterna, ela sempre orou pelos filhos. E um dia, uma vizinha ofereceu de levar os filhos para a igreja. Né? E aí foi que o meu pai e a irmã dele, minha tia, foram para a igreja pequenininhos e começaram o relacionamento deles com Deus. Né? E a minha avó, ela orou a vida inteira pelo meu avô. E ela veio a falecer bem antes dele, mas nós ficamos com uma Bíblia dela. E a Bíblia dela toda comentada por ela mesma. Sabe a Bíblia comentada por ela mesma? Toda escrita. Né? Eu sei como é. Eu também amo. E aí, várias anotações dela, de ela orando pela salvação dele. E quantas vezes Deus falou com ela alguma coisa e ela não escrevia na Bíblia. Né? E lá para frente, um pouquinho antes dele falecer, ele veio a se entregar para Jesus de uma maneira linda e falando, meu Deus, como eu não entendia o que vocês estavam falando, agora eu entendo. Né? Então, a nossa oração, ela nunca é em vão. A gente pode não estar vendo agora, né? A gente pode estar passando por um momento difícil. Eu sei que tem muitos pais passando por momentos sérios com seus filhos, difíceis mesmo, desafios imensos que parece que são insuperáveis. Porém, a gente tem duas escolhas: deixar a vida me levar, a vida leva eu, né? Ou deixa isso pro Zeca Pagodinho. Né? Deixa para ele. Ou então orar e pedir ao Senhor que intervenha, cobrir de oração, pedir que o Senhor guarde, pedir que o Senhor mude a história. A gente tem essa opção. Mas e se orar não acontecer nada? Você está fazendo a sua parte. Você vai ter para sempre a paz de que você fez a sua parte. Né? E isso jamais será cobrado da gente. É verdade. Isso, assim, eu estou falando se nada acontecer no momento, mas vai acontecer. Sempre acontece, né? Às vezes não acontece da forma exatamente que a gente está querendo para aquele momento, né? É verdade. Mas sempre acontece, né? Porque a oração, lá em Apocalipse 5 diz, né, que ela é como um incenso, né? Chega nas narinas do Senhor como um incenso, né? Então, nunca é em vão esse tempo que a gente separa para estar orando, né? É verdade. Sim. Eu costumo dizer que a oração é o escudo de proteção, né? Ela se torna como uma muralha em volta da pessoa por quem nós estamos orando. Sim. Então, independe se ela entende ou não. Se ela entende, como a Célia disse, que cresceu nesse contexto, por ela ter um entendimento disso, isso se tornou ainda mais realçado na vida dela. Mas, mesmo que não entenda, né, no caso da gente estar falando, como foi citado aqui, para pais que não têm os seus filhos hoje com esse entendimento, mesmo que eles não tenham esse entendimento, se Deus deu a você esse privilégio, que eu digo que a oração é um privilégio que nós recebemos de Deus, de ter um diálogo aberto com Ele e poder falar para Ele tudo que a gente precisa, tudo que a gente sente, tudo que a gente deseja. É a única conversa que a gente nunca vai ter um feedback negativo. Sempre vai ter um feedback positivo. Então, não importa se para quem você está cobrindo tem o entendimento ou não. E para pais e mães, né, como a gente está falando aqui, para pais e mães, isso é uma responsabilidade, como a Célia já falou no início e a Josi também, que você precisa ter. Então, assim, independe se o que você está clamando, você está podendo ver, está sendo criada uma muralha de proteção ao redor daquele por quem você está orando. Porque, na verdade, esse é o poder da oração. Porque, sim, como nós estamos falando aqui, nunca vai vir uma resposta negativa. Então, se naquele momento você não está conseguindo enxergar que a ação
que está acontecendo ali naquele momento, vamos dizer assim, está conciliada a sua oração, você pode ter certeza que em algum momento, como a Josi falou, ela vai surgir porque está criando uma muralha ao redor, né, gente? Sim, com certeza. Gente, eu ouvi uma pessoa falando numa live que ela teve uma experiência tão poderosa com a filha dela, tá velho e o marido orando, e eles sempre oram por as crianças, ela tem 3 filhos. E na hora, um determinado dia lá, na hora que ela estava orando com o marido, a filha dela falou para ela, um dia depois, eu acho, no mesmo dia, que ela sentia um calor no coração dela, aquecendo o coração dela e dando mais sede de Deus. Olha que poderoso isso. E a oração que eles estavam fazendo era exatamente isso. O Senhor gera desejo do Senhor na vida da fulana, daí falou o nome da filha dela, né? Exato. E olha o poder disso. E a criança poder dar o testemunho ali, que ela não sabia Sentiu que eles impacto, estavam orando. né? Sentiu o impacto da oração. Sentiu um impacto, foi real, assim, né? Impactante isso, não é? E é assim, eu tenho orado com um grupo de pais e mães, eu sei que não são só pais e mães, tem avós aí no meio, como eu falei, tudo. Nós somos em mais ou menos 200 pessoas, né? E eu tento orar no grupo todos os dias. É lógico que às vezes eu falho, não dá tempo, essas coisas, né? Mas eu tento orar no grupo todos os dias. Então, eu não sei em que dia, dos 365 dias do ano, eu não sei em que dia a gente estaria. Quantos dias, né? Sim. Dia 300, que dia que é? Eu não fiz essa conta. Mas eu sempre procuro orar, isso é uma coisa muito importante da gente pensar, eu sempre procuro um texto da palavra de Deus para orar em cima desse texto, né? Para ter essa base bíblica que fortalece a minha fé também, né? Sim. E na oração. E todos esses dias, desde o começo desse ano que eu estou fazendo esse propósito, nunca eu fiquei sem uma palavra nova. Nunca. Né? De tão rica que é a palavra de Deus e tantas promessas que ele tem para a gente, tanto respaldo que ele dá para a gente na nossa oração. Verdade. Né? Então, isso é uma coisa importante para a gente pensar também. Né? A gente não ficar preso a orar só no que é a nossa preocupação e o nosso desejo para os nossos filhos. Mas aquilo que a palavra... promessas, né, Célia? Promessas. Promessas, ensinos de superação que a Bíblia traz, né? De problemas que foram resolvidos, de milagres que aconteceram, tantas coisas que a gente pode pegar para a gente, né? Para aumentar a nossa fé e para basear a nossa oração. Né? Então, nós temos lá nesse grupo quase 500 filhos, nomes, que eu gosto de pôr os nomes, eu gosto de pegar os nomes, né? Então, quase 500. E eu tenho visto muitos testemunhos de gente que eu nem conheço, que tem gente que está na Inglaterra, gente que está no Canadá, mas que a gente vê Deus e vê os testemunhos de Deus fazendo, né? Então, é um incentivo muito grande, um para o outro. Sim, né? E, gente, você que está ouvindo isso, se você quiser também entrar lá no grupo, Célia, está aberto esse grupo? Eu posso colocar o link aí para... Pode colocar, depois eu vou te passar o link. Esse grupo, ele é um grupo, como a gente fala, silencioso. O grupo do WhatsApp silencioso. Porque é muita gente, né? Ninguém dá conta. Não dá, Então, assim, eu só posto as orações, eventualmente eu abro para um comentário, mas as pessoas vêm por fora, né? Vêm pelo meu telefone e me trazem os testemunhos, aí eu eventualmente posto lá para todo mundo saber, né? Mas sim, tá aberto. Para quem quiser entrar, tá aberto. Então, né? a gente vai deixar o link aqui na descrição desse vídeo, gente, aí vocês colocam o nomezinho dos seus filhos também lá para ela também fazer esse, né? Olhando com vocês. É bem interessante, né? Eu fico muito feliz de ouvir isso, porque, você veja, a semana passada até eu vivi uma experiência, eu quero compartilhar meu testemunho pessoal. Semana passada eu vivi um testemunho muito interessante. Eu acordei de manhã, sabe aquele dia que você está muito, né, correria? Acho que foi quinta-feira pela manhã, e a gente estava assim, um dia meio atípico, então eu estava bem corrida, aí sabe aquela oração que você faz assim, Senhor, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos a minha casa, a minha família, a minha vida. E eu falei, Senhor, acampa o muro ao redor dos meus filhos, acampa o muro ao redor da minha filha, guarda ela, livra. E eu sabia para onde ela estava indo, eu falei, nesse momento o Senhor guarda ela ali e põe o seu muro ao redor. Acampa os seus anjos ao redor dela. Gente, olha o que acontece. Era de manhã cedo, ela estava indo fazer uma caminhadinha ali por perto da casa dela, num parque que tem, e ela atravessou por um caminho, uma ruazinha mais estreita, para, vamos dizer, encurtar o caminho. Aí passou por ali. Quando ela acaba de passar pelo caminho, entra um carro desgovernado,
pega o muro da casa. Ela tinha acabado de passar, tipo, a distância dela era aquela coisa mínima. Ele entrou pelo muro, desgovernou, entrou pelo muro, entrou para a casa, foi entrando para dentro da casa, foi para dentro da casa, de manhã cedo, 7 horas da manhã, lá no Brasil. Então, você imagina. Aí, ela imediatamente mandou mensagem para mim: mãe, aconteceu isso comigo, olha que milagre, olha o que eu vivi. Aí eu falei, na mesma hora eu falei assim, minha filha, mamãe não deu tempo de dar bom dia hoje, que a mamãe teve que entrar logo na aula aqui, mas a mamãe orou e falou para o Senhor, acampa os seus anjos ao redor, põe uma muralha, uma redoma em volta dela. E a gente pôde ver o testemunho. Então, gente, isso é muito forte. É muito forte. Por isso que a Bíblia fala, a oração do justo pode muito em seus efeitos. É verdade. Né? Sim, com certeza. E é muito, muito legal também os pais pensarem, as mães, que desde pequenininhos, né, a gente pode orar por eles e pedir que Deus dê a eles experiências com o Espírito Santo de Deus, com Deus. Abrir a visão, né, Célia? Abrir o coração, esse coração sedento de Deus, né? Porque a gente percebe... Porque assim como a criança, desculpa, assim como a criança ela é uma esponjinha para aprender de tudo, ela é completamente aberta para aprender de Deus. Sim. Né? E assim como a criança, ela aprende outra língua, segunda língua, terceira dela, facinho, muito mais que nós adultos. Da mesma maneira, ela não tem essa barreira que muitas vezes os adolescentes, os adultos têm para ter um relacionamento com Deus, né? Para enxergar o mundo espiritual, para ver o que Deus está fazendo. Né? E é uma coisa interessante, gente, meninas, que é a questão assim, você está falando da criança ser uma esponja, Célia, é tão interessante porque a criança ela tem já uma linha imaginária, né? Por exemplo, você fala para a menina, ela é uma princesa, você fala para o menino, você é um herói. Ele consegue se imaginar no sentido figurativo, né? Naquele contexto que você está falando. Então, quando a gente instrui, por isso que a Bíblia fala, instrui a criança no caminho que deve andar, porque para ela, é como ela tem uma linha imaginária muito assim leve, porque ainda não está, né, com as responsabilidades que nós temos, ela consegue entronizar num relacionamento com Deus de uma maneira mais profunda, mais leve e suave. Como você falou no seu caso, que cresceu dentro desse contexto. Eu não cresci nesse contexto, a Josi também não, porque a gente conhece o testemunho uma da outra, mas a gente aprendeu isso na nossa jornada, mas a gente sabe muito bem que na nossa jornada, como você falou, Célia, não é tão simples como para uma criança. Sim, né? sim. Uma vez nós estávamos aqui de férias, antes de morar aqui, não morávamos aqui em Orlando, né? Hoje nós moramos em Orlando, estávamos só de férias aqui. E aí, na hora de ir embora, porque eles vinham a gente vinha de férias e ficávamos com os primos, né? Imagina, aquele grude, eles pequenininhos com os primos que quase não se viam, né? Se viam uma vez por ano e olha lá. Então, era aquele sofrimento na hora de ir embora. E uma dessas vezes, a minha cunhada, meu irmão, fica mais um pouco, se ele tem que trabalhar, deixa o marido embora, fica mais um pouco, as crianças, fica. Mas nós não conseguíamos mudar a passagem, não conseguíamos. E as crianças naquele sofrimento, lá chorando, já porque iam se separar. E daí, já era o último dia, e a gente não conseguiu mudar a passagem, então, ok, nós vamos ter que ir embora. E aí, arrumamos as malas, né? Na hora de ir para o aeroporto, nós vimos as crianças, assim, eles eram bem pequeninos, não sei, talvez o mais velho com 7 anos, né? Não sei, que era o Bruno. Naquela agitação, sabe? E numa agitação, mas o que eles estão aprontando, né? E quando a gente vê, eles estão na calçada da casa com um balão. E amarraram alguma coisa no balão, né? E estavam lá juntos. E daí a gente foi, o que vocês estão fazendo? A gente fez uma oração aqui, que a gente quer ficar junto, e a gente vai mandar essa oração para Deus. Céu. E Deus ouviu. Mandaram oração, a gente falou, gente, então se vocês orarem até agora não aconteceu nada, é porque Deus não permitiu. Então nós vamos para o aeroporto, né? E aí fomos para o aeroporto e tudo. E, gente, vocês acreditam que lá no balcão de check-in a pessoa mexe e digita e faz alguma coisa e faz aquela cara de preocupada e até que ela falou, olha, aconteceu alguma coisa e seu avião quebrou. E eu não tenho como fazer, eu vou ter que mandar vocês para Nova York, mas para não sei aonde. E aí o meu marido, já sabendo da oração das crianças, o desejo de ficar, né, fala assim, eu não quero mudar de aeroporto com criança pequena, não quero fazer nada disso. E ela falou, tá bom, o que o senhor quer? O que o senhor quiser, nós vamos fazer. Jesus. Ele falou assim, tá bom, então eu quero voltar, eu volto amanhã, eu tenho que trabalhar, e eu quero a minha esposa e meus filhos mais um mês aqui. Tá ótimo. Para ela foi ótimo, né? Porque ela desafogou o voo. Tá ótimo. E as crianças vendo isso acontecer e aquela agitação no aeroporto. E eu, vai todo mundo orar.
E eles foram lá no sofazinho do aeroporto ajoelhar para orar. Falei, bora! Então, desde pequenininhos, né, eles podem ter as primeiras experiências deles com Deus, que vão ficar para sempre. Eles lembram disso muitas vezes. Né? Isso fortalece a fé deles, né? Porque ali, ó, aconteceu, nós juntamos, fizemos a oração e olha só o que Deus fez, né? Deus honrou essa oração. Isso serve de alimento, né? Alimento para a vida adulta deles. Agora que já tem outros tipos de lutas, né? Uhum. É verdade. Muito bom. Meninas, agora Marisa, deixa aqui uma dica de como você faz algo assim que você já faz muito tempo. O que você tem aí para compartilhar com a gente sobre a oração pelos seus filhos? E depois então, gente, dá uma dica. Então, a Bíblia nos fala lá no Salmo 127, o verso 3, ele fala assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. O que eu pratico, né? Eu me converti adulta, como eu falei. Então, assim, eu já tinha 20 anos quando eu me converti e já tinha minha filha. E a partir do momento que eu entendi o que a Célia estava compartilhando com a gente aqui sobre a necessidade de você cobrir a sua casa com oração, o que eu faço? Eu me apego a palavras como essa e falo assim, Senhor, olha, a minha filha é a minha herança. Então, não importa o que aconteceu antes de eu te conhecer, eu quero colocá-la debaixo dessa cobertura. E o que eu estou trazendo para ela hoje é uma herança que vem do Senhor, que eu recebi do Senhor e que eu coloco sobre ela e que eu declaro e profetizo que vai fazer ela crescer com esse entendimento. Hoje ela já está uma adulta, casada, mãe da sua filhinha lá, né? E eu falo, Senhor, que o Senhor, em nome de Jesus, o Senhor faça entender que ela é uma flecha na sua aljava que vai mais longe de onde eu cheguei. Porque, ao contrário de mim, a minha filha conheceu Jesus aos 3 anos de idade. Então, é uma oportunidade muito grande, é um privilégio poder ter essa... Eu falo, né? Os nossos pés são firmados na rocha. Então, como nossos pés estão firmados na rocha, gente, me fala aí, é fácil andar numa rocha? Sobre uma rocha? Os desafios virão. Só que a nossa rocha é Cristo. E ele falou, ele é tão maravilhoso que ele falou assim, olha, eu já venci tudo. Pode ficar tranquilo. Então, você vai ter que andar no meio dessas pedrinhas e às vezes elas vão machucar os seus pezinhos. Eu não consigo andar descalço. Então, para mim é muito difícil andar sobre qualquer lugar que tenha um mínimo de pedrinha. Mas eu aprendi que Jesus é a minha rocha. Então, eu posso passar por ela. Jesus podia falar assim, olha, gente, eu sou a almofadinha que vocês vão passar. Não, ele falou, eu sou a rocha. É verdade. Eu falo assim, ensina minha filha, instrui que ela é uma flecha na sua aljava e que ela precisa andar sobre a rocha. Sim, muito bom. Obrigada, viu, Marisa? Olha, eu diria assim, se você não sabe como orar, não sabe orar sozinha, junte-se a quem sabe. Isso. Né? Ninguém nasce sabendo e ninguém é obrigado a saber. Né? Às vezes, eu tenho encontrado muitos pais, mães falam, não sei nem por onde começar. Então, começa com alguém que sabe. Tem muita gente orando na internet, tem outras pessoas que eu sei que têm esse chamado de orar com os filhos, além do que eu faço, né? Tem livros, né? Tem um monte de livros que podem orientar, que podem te ajudar, que tem orações escritas. Sim. Né? Que tem também livros de leitura mesmo, da importância de orar pelos filhos, que talvez possa ajudar a despertar esse entendimento, né? Trazer esse entendimento dentro do coração. Sim. Então, a minha dica é, se você não consegue sozinho, não deixe de fazer. Vá se juntar com quem sabe e vá fazer. Porque a resposta vai vir e vai ser surpreendente e vai ser delicioso ver o Senhor falando. O Senhor falou comigo... Esse ano, lógico que a gente sempre ora pelos filhos da gente, mas esse ano Deus falou, não faça isso sozinho, traga um exército com você. Né? Foi por isso que eu estou fazendo. Deus me deu um texto, uma base e falou, vamos embora. Então, vamos embora. Né? E eu sei que como eu tenho mais gente fazendo. Então, você que não sabe por onde começar, ou está se sentindo fraco, que às vezes nem não sabe orar. Eu estou cansada de orar, eu estou sem forças. Vá com quem consegue, vá com quem está orando. E não deixe de orar. Muito bom isso aí. E olha só,
você precisa se fortalecer, né? Você precisa buscar Deus em primeiro lugar, para depois também ter essa força dele e juntar com esse grupo. Porque se você não cuidar de você, se você não estiver orando, buscando esse alimento, né? Buscando Deus em sua vida, é mais difícil também você buscar para os seus filhos, não é? Então, a gente precisa se fortalecer em Deus e a gente precisa entender que tudo começa em nós, não é? Antes de Exatamente. você ser mãe, você é você. Você é uma pessoa, uma mulher ou um homem e que precisa da misericórdia, da graça de Deus e do renovo dele sobre a sua vida. Com certeza. Né? Com Então, certeza. gerar essa vida de oração para você. E você vai buscando experiências, e aí sim você também vai se fortalecendo para poder estar ali com seu filho. E outra coisa que eu deixo aqui também é que, do jeito que a gente não pode fazer uma reza da nossa oração, porque cada necessidade a gente vai estar orando de forma diferente, para os filhos também, né, Célia? Ou Marisa, os filhos têm personalidades diferentes, temperamentos diferentes. Então, se o pai trata, ou a mãe, o filho do mesmo jeito, nem as necessidades deles não são iguais, então precisa desse discernimento também para na hora de você orar. É claro que tem a oração geral básica, né, de proteção, de livramento e tal, mas tem as necessidades que você sabe quando você está presente com seus filhos, quando você conversa, quando você se abre, né, para entender um pouco mais do desafio que eles estão vivendo, principalmente nesses tempos difíceis que nós estamos sabendo, né? Com certeza. E às vezes desculpe, às vezes é nesse tempo de oração também, Josi e Marisa, que Deus vai trazer um entendimento, uma revelação de uma coisa, um comportamento do seu filho, falando, eu não entendo porque que ele se comporta assim. Né? E é nesse tempo de oração que Deus vai falar assim, ó, já pensou nisso? Liga esse ponto com esse, que é um insight, que você fala, meu Deus, então é por isso, né? E aí você pode até agir de maneira mais efetiva para ajudar, né? Exato. E é tão interessante porque a Célia falou assim, se você não sabe orar, se junta com quem pode te ajudar, e sabe, e a Josi também falou. Gente, tem uma oração que Jesus nos ensinou, é como a Josi falou, não é uma reza, mas é um caminho que Jesus deixou, que está lá em Mateus 6, que é a oração do Pai Nosso, que nós denominamos essa oração como a oração do Pai Nosso, né? Ele é o seu Pai, ele é o meu Pai, ele já fala, ele é o Pai Nosso. Então, quando a Célia falou, se junte a quem pode te ajudar, que já está nessa prática e vai te ajudar a entrar nela, se junte, porque o Pai é nosso, então nós vamos compartilhar, nós vamos dividir, nós vamos repartir a carga. E aí você vai lá para esse Mateus 6, se eu não me engano é a partir do 33, gente, eu não me lembro se vocês puderem me ajudar. Você vai para lá e começa daquele jeito. Como é que ele fala? Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, estabelecida aqui na terra, como ela é feita aí no céu. E por aí você vai lá, ele vai falando, nos dá o pão de cada dia, sabe? Ele ensina você como você orar. E isso que a Josi falou, gente, é fundamental. Nós somos pessoas diferentes. Então, não compare um filho ao outro. Sabe, às vezes, por um você vai ter que orar para que ele seja mais manso. No meu caso, por exemplo, eu tenho passivo e eu tenho dominante. Então, cada um tem que orar de uma maneira, porque o dominante já domina tudo se deixar. Então, a gente tem que orar para dar o equilíbrio ali. E já o passivo já se omite de tudo se deixar. Então, Senhor, levanta na posição que o Senhor tem para o passivo e, Senhor, ajuda a sossegar o leão do dominante. E vamos lá, e não também, é, olha só, Romanos, né, 8, 26 e 27, que diz, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Né? Embora você também não saiba orar, mas mesmo com a intenção do seu coração, embora você não esteja com o grupo ainda, não tenha se conectado, o Espírito Santo vai te direcionar também. Né? Quando a gente começa a orar, vem palavras na nossa boca que a gente nem imaginava que iria sair, não é verdade? É o poder do Espírito Santo em nós fazendo isso. É só você se colocar diante do Senhor. Você pode ir em Mateus, lá no Pai Nosso, inclusive no vídeo anterior,
você pode ir lá assistir, que a gente fala um pouco sobre oração, a importância da oração. E eu cito também o Mateus lá, né? E os tipos de oração também. Lá eu falei um pouquinho sobre os tipos de oração. Aqui a gente está falando especificamente oração para os filhos, mas tem oração de várias formas também quando você vai orar para o seu filho. Você pode se prostrar diante do Senhor, né? Como a frase que eu citei, uma mãe de joelhos é sinal de que tem um filho em pé. Né? Mas não quer dizer que você precisa ficar de joelho. Você pode orar em pé, deitado, sentado, caminhando, dirigindo, né? De qualquer forma, o importante é que você esteja tendo o seu tempo de oração. E como Marisa falou, mesmo quando não tem muito tempo, esse tempinho que você já disse, Senhor, traz aí livramento, proteção, acontece, né? Porque não é a quantidade, o tempo que você passa, é só você se dispor em fazer e o Senhor faz, né? Gente, eu tenho até o testemunho que eu queria dar de uma mãe, que talvez muitos não conheçam, mas vão saber quem são os seus filhos, né? Principalmente no mundo cristão. Mas se você ainda não conhece, você pode procurar John Wesley, um homem muito conhecido, vamos dizer assim, um filósofo cristão que teve assim uma vida, uma trajetória de vida incrível. Mas esse rapaz, esse homem, e também o Charles Wesley, que é o irmão dele, que fez tantas canções maravilhosas que a gente canta hoje. Gente, esses dois homens de Deus que se levantaram, eles eram 19 irmãos. Numa mãe que morava no interior e passava muita necessidade. E que muitas vezes não tinha o que comer e ela estava doente. Mas essa mãe, você imagina, nós que estamos aqui, né, meninas, a Célia e a Josi, nós sabemos a dificuldade que é para você repartir. Você imagina como que essa mãe... Sabe o que acontece? Foi o poder da oração de uma mãe. A mãe dele se chamava Susana Wesley. E essa mulher, ela se levantou em Deus. O que ela não podia fazer, ela colocou em Deus a esperança para que pudesse acontecer com seus filhos. Sim. Gente, porque uma mãe com 19 filhos, morando no interior, passando necessidade, vivendo num tempo onde a mulher não tinha voz. Você imagina como é que era a vida dela? Olha a chave que a gente pega dessa fala da Marisa. Você não tem desculpa. Tempo pode ser a desculpa, porque se deixar, a gente sempre vai ter alguma coisa para nos impedir de cumprir o nosso propósito, a nossa missão, não é verdade? Então, não é tempo, não é quantidade de filhos, não é se você trabalha fora, dentro de casa, porque a gente sabe como a mãe trabalha, como a mulher trabalha em casa, né? E ainda hoje a gente quer mais modernidade, mais independência, e a gente busca mais compromissos lá fora também na sociedade, e tem o nosso compartilhar também na igreja, né? Nas nossas obrigações, são tantos afazeres que nós sabemos que realmente é desafiante, mas o modelo dessa mãe aí deixa aqui uma dica bem preciosa para mim e para você, não é verdade? Verdade. Deixa eu só completar ou acrescentar uma coisa que eu falei. Às vezes você não sabe de um grupo de oração, mas às vezes a sua parceira de oração está do seu lado, é sua amiga. Também. Às vezes, quando as crianças vão fazer um playdate, as pequenininhas, você pode juntar com as outras mães que estão lá e falar, vamos aproveitar esse tempo, vamos orar, né? Às vezes no treino de futebol, tem tantos momentos, dá para a gente usar a criatividade, né? Abrir... Criar, né? Criar. E usar todas as oportunidades. Não precisa ser nada engessado, nada com Deus é engessado, aliás, não precisa. Né? Muito bom lembrar disso. Meninas, estamos indo para o final aqui da nossa conversa. Última dica aqui, para fechar aqui o nosso episódio desse momento aqui, deixar esse pessoal assim ainda mais motivado a orar pelos seus filhos. Olha, a minha última dica é confie no Senhor. Ele que te deu os filhos, ele não te deu filhos para calamidade, que é o que diz a palavra de Deus. Então, ora, trabalha e confia, porque o Senhor está fazendo a obra dele, mesmo que a gente não veja. Vai acontecer, está acontecendo. É verdade. Centraliza a sua vida em Deus. Não centralize em você mesmo, porque sempre você vai ter a sensação de falhar. Então, como o salmista fala, eu olho para os montes, é de lá que vem meu socorro. Então, põe a sua expectativa, a sua esperança, os seus desejos, os seus sonhos, os seus projetos, mesmo se você não os tem,
O que você tiver em você, ponha em Deus. Não ponha neles, porque senão você vai fazer uma cobrança neles que eles podem não suportar. Então, ponha em Deus. Senhor, eu quero que meu filho seja um grande homem de Deus, a minha filha seja uma mulher de oração, eu quero que a minha casa tenha uma comunhão com o Senhor. Fale com Deus. Ponha a sua expectativa nele e ele vai derramar no coração dos seus aquilo que você está projetando nele. Amém. Muito bom, maravilha. E eu quero te dizer ó, que não, a minha dica é essa. Não se prenda ao natural. Porque em volta de nós está acontecendo muitas coisas. Tem muitas mulheres que chegam para mim e dizem, o que eu faço com meu filho? Meu filho está fazendo isso, aquilo outro, não foi isso que eu ensinei. Né? Ele está sofrendo com isso, com essa decisão, com essa opção. Então, não se prenda a isso. Já faz parte aqui da dica das duas, né? Que você vai buscar o sobrenatural. Mas quando os seus olhos estão focados aqui no que você não pode resolver, não está controlando, você perde a esperança, às vezes você fica desesperada, você gera uma ansiedade, e aí você não vai para quem vai te ajudar, né? Você não tem a paciência, às vezes, de orar, de colocar lá o teu tempinho de oração diante dele mesmo. Então, como Marisa falou, como Célia falou, vai lá, pede para ele, busque dele e coloque exatamente as palavras certas que você quer, porque essa situação com certeza vai mudar. O Senhor ouve a oração do justo, e principalmente a oração das mães ou dos pais. Ou dos avós, né? Porque de repente tem vovó aqui também com a gente. Amém. Eu estou orando pelos meus netos. Isso aí, até por os que não chegaram ainda também. Os meus não existem ainda, mas... E, gente, a gente vê, né, na Bíblia, tem vários textos que diz que a gente precisa visualizar, a gente precisa sair aqui mesmo do natural, vai lá, visualiza, começa, a oração é exatamente isso, é baseada naquilo que a gente não está vendo, né? Está vendo. Vamos acessar o sobrenatural de Deus para nós. Amém? Amém. Meninas, muito gratidão a vocês, gratidão, Célia, de estar aqui conosco. Gente, a Eu Célia tem esse programa, ela faz outras coisas também, ela é psicóloga também. Célia, você está fazendo o Health Coach hoje também, não é isso? Eu não estou fazendo com muita força, mas eu fiz bastante tempo. Mas, assim, sou muito a favor de influenciar as pessoas a se cuidarem, porque precisamos viver uma longa vida com muita saúde, né? E principalmente saúde emocional e psicológica. E física também. E física. Ou você cria músculo agora, ou você vai para a cadeira de roda depois. Então, eu prefiro criar músculo agora. É verdade. Gente, eu estou no CrossFit hoje. Gente, olha, segue a Célia também lá, porque ela dá muitas dicas, até de receita, né, Célia? De vez em quando põe também receitas assim saudáveis, então ela também deixa dicas bem interessantes. Além de orar, também ela cozinha. Né? Corpo, alma e espírito. Com certeza. É verdade. Muito bom, gente, estar aqui com vocês, viu? Gratidão mesmo. E para você que está aí, olha, deixa aqui seus comentários, peça oração também, a gente vai estar trazendo você para os nossos momentos de oração. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que é interessante e também deixa o teu like, porque o YouTube vai saber que esse vídeo tem conteúdo de valor e vai alcançar outras pessoas. Um beijo grande para vocês. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.